Agora mesmo, tenta fazer cócegas a ti próprio. Vá lá. Toca na sola do teu pé. Pressiona as tuas costelas. Não acontece nada. Sentes a pressão, talvez um leve toque, mas sem risos, sem reflexo incontrolável. O teu corpo recusa-se a responder às tuas próprias mãos. Mas aqui está a parte perturbadora. Pede a outra pessoa para o fazer, e em segundos estás ofegante, a contorcer-te, incapaz de parar de rir. O mesmo toque, a mesma pele, resposta cerebral diferente. Por que razão o teu corpo te ignora, mas obedece a outra pessoa? O que é que o teu cérebro te esconde? E o que acontece quando este mecanismo se quebra, quando o teu cérebro deixa de reconhecer os teus próprios movimentos, quando a tua mão se torna uma estranha? Isto não é sobre cócegas, isto é sobre controlo. Ou melhor, a ilusão aterradora de controlo. Porque o teu cérebro tem-te mentido toda a tua vida. Apaga sensações antes de as sentires, decide o que é real e o que não é. E quando esse sistema falha, as pessoas acordam para descobrir as suas mãos a moverem-se contra a sua vontade, os seus corpos a agir como marionetas controladas por uma força invisível. Os cientistas chamam-lhe síndrome da mão alienígena, os pacientes chamam-lhe possessão, e revela algo profundamente inquietante. Podes não ter qualquer controlo sobre o teu corpo, apenas pensas que tens, porque o teu cérebro previu que pensarias isso. Dezembro de 2014. Uma mulher de 84 anos em Lisboa acordou a meio da noite sentindo mãos a agarrar o seu corpo. Entrou em pânico. Alguém estava na cama com ela. Conseguia sentir dedos a apalpar, a apertar, a mover-se pela sua pele. Mas quando acendeu a luz, o quarto estava vazio, estava sozinha. Exceto que não estava. As mãos eram dela. A sua mão esquerda estava a mover-se sozinha, a agarrar o seu corpo, a tocar-lhe o rosto, os braços, o peito, como se procurasse algo. E ela não tinha qualquer controlo sobre isso. Tentou pará-la com a mão direita. Agarrou o pulso esquerdo, segurou-o. Nada funcionou. A mão esquerda continuava a mover-se, a alcançar, a agarrar. Durante horas continuou. Quando tentava comer, a mão esquerda empurrava a comida. Quando se sentava para ver televisão, agarrava o comando e atirava-o pela sala. Quando ia à casa de banho, a mão estendia-se e tocava as paredes, o lavatório, o seu próprio corpo, como se explorasse um ambiente estrangeiro. Começou a gritar com a sua mão, a ordenar-lhe que parasse, a implorar. Num dado momento, gritou que o seu braço estava possuído pelo diabo. Os médicos diagnosticaram síndrome da mão alienígena. Um AVC tinha danificado as conexões entre o seu córtex motor e as áreas do seu cérebro responsáveis por planear e prever movimento. A sua mão esquerda ainda recebia comandos motores, ainda executava ações complexas e orientadas para objetivos. Mas a parte do seu cérebro que cria o sentimento de autoria, a sensação de que sou eu que estou a fazer isto, estava desconectada. Então a mão movia-se, mas não era ela que a movia. Pelo menos era isso que o seu cérebro lhe dizia. A verdade aterradora, a mão sempre foi dela. Os comandos sempre vieram do seu cérebro. Mas sem o sistema de previsão, sem o sinal que dizia este movimento é meu, a mão tornou-se alienígena, uma estranha, uma ameaça. Pediu aos médicos para lhe atarem a mão, para a imobilizarem, qualquer coisa para que parasse. Porque viver com uma mão que não controlas é como viver com um parasita dentro do teu próprio corpo. Karen Byrne foi submetida à cirurgia para controlar a sua epilepsia severa. Os médicos cortaram o seu corpo escaloso, o grosso feixe de fibras nervosas que conecta os hemisférios esquerdo e direito do seu cérebro. A operação funcionou, as suas convulsões pararam, mas outra coisa começou. A sua mão esquerda começou a agir por conta própria. No início eram pequenas coisas, apertava os botões da camisa e a mão esquerda desapertava-os. Acendia um cigarro, colocava-o no cinzeiro e a mão esquerda estendia-se e apagava-o. Colocava itens na carteira, afastava-se e mais tarde percebia que a mão esquerda os tinha tirado e deixado para trás. Perdeu carteiras, chaves, maquiagem. Não tinha ideia de que a sua mão estava a fazer isso até alguém apontar. Um dia, sentada no consultório do seu médico, o neurologista olhou para ela e disse: "Karen, o que está a fazer? A sua mão está a despi-la." Olhou para baixo. A sua mão esquerda estava a desapertar a camisa, botão a botão, lentamente, metodicamente, como se outra pessoa estivesse a fazer. E até aquele momento nem sequer tinha reparado. O cérebro de Karen estava agora dividido. O hemisfério direito controlava a sua mão esquerda, mas o hemisfério esquerdo, onde vivia a sua consciência verbal, não tinha acesso ao que o hemisfério direito estava a fazer. A mão movia-se, mas não era ela que a movia. Pelo menos era isso que o seu cérebro lhe dizia. A verdade aterradora, a mão sempre foi dela. Os comandos sempre vieram do seu cérebro.
Mas sem o sistema de previsão, sem o sinal que dizia "este movimento é meu", a mão tornou-se alienígena, uma estranha, uma ameaça. Pediu aos médicos para lhe atarem a mão, para imobilizarem, qualquer coisa para que parasse, porque viver com uma mão que não controlas é como viver com um parasita dentro do teu próprio corpo. Karen Byrne foi submetida à cirurgia para controlar a sua epilepsia severa. Os médicos cortaram o seu corpo escaloso, o grosso feixe de fibras nervosas que conecta os hemisférios esquerdo e direito do seu cérebro. A operação funcionou, as suas convulsões pararam, mas outra coisa começou. A sua mão esquerda começou a agir por conta própria. No início eram pequenas coisas. Apertava os botões da camisa e a mão esquerda desapertava-os. Acendia um cigarro, colocava-o no cinzeiro e a mão esquerda estendia-se e apagava-o. Colocava itens na carteira, afastava-se e mais tarde percebia que a mão esquerda os tinha tirado e deixado para trás. Perdeu carteiras, chaves, maquilhagem. Não tinha ideia de que a sua mão estava a fazer isso até alguém apontar. Um dia, sentada no consultório do seu médico, o neurologista olhou para ela e disse: "Karen, o que está a fazer? A sua mão está a despi-la." Olhou para baixo. A sua mão esquerda estava a desapertar a camisa, botão a botão, lentamente, como se outra pessoa o estivesse a fazer. E até aquele momento nem sequer tinha reparado. O cérebro de Karen estava agora dividido. O hemisfério direito controlava a sua mão esquerda, mas o hemisfério esquerdo, onde vivia a sua consciência verbal, não tinha acesso ao que o hemisfério direito estava a fazer. A mão movia-se e Karen observava-o como uma espectadora, como alguém que vê um filme de terror onde o monstro é o seu próprio corpo. Desenvolveu estratégias, sentava-se em cima da mão esquerda para a manter quieta, segurava-a com a mão direita, evitava situações onde a mão esquerda pudesse agir. Mas a mão era implacável, tinha objetivos, tinha intenções, apenas não eram as dela, ou pelo menos não da parte dela que reconhecia como sendo ela própria. Porque se o cérebro direito de Karen enviou o comando para desapertar a camisa, de quem era essa decisão? Era de Karen? O Karen era apenas o hemisfério esquerdo, a parte verbal, consciente, observando impotente enquanto a outra metade do seu cérebro agia sem permissão? A questão mais perturbadora: se metade do seu cérebro podia agir sem o seu conhecimento, quanto do seu comportamento normal também está a acontecer sem o seu conhecimento? Quantas decisões eram tomadas antes dela ter consciência delas? Quantos movimentos eram executados por uma parte do seu cérebro de que nunca ouviu falar? Londres 2000. A doutora Sarah Jane Blackmore desenhou uma experiência que provaria algo chocante. O teu cérebro apaga sensações antes de as sentires. E basta uma fração de segundo para transformar a tua própria mão na de outra pessoa. Construiu um braço robótico. Os participantes colocavam a mão numa alavanca conectada ao robô. Quando moviam a alavanca, o robô tocava a outra mão com um pincel macio. Simples. Exceto por uma coisa. Blackmore adicionou um atraso. Às vezes o toque acontecia instantaneamente. Às vezes acontecia 200 milissegundos depois. Apenas um quinto de segundo. Quase imperceptível. Mas suficiente para quebrar o sistema de previsão do cérebro. Quando o atraso era zero, os participantes quase não sentiam nada. Um toque leve, sem reação. Os seus cérebros previam a sensação, enviavam um sinal para cancelá-la e o toque desaparecia da consciência. Mas quando o atraso aumentava, algo mudava. Com 100 milissegundos, as pessoas começavam a notar mais o toque. Com 200 milissegundos, começavam a rir. Com 300 milissegundos, estavam a contorcer-se, a tentar afastar-se, experienciando sensações completas de cócegas, da sua própria mão. O que aconteceu? O cérebro envia uma cópia de cada comando motor para o córtex sensorial. Esta cópia, chamada cópia eferente, prevê que sensações devem chegar com base no movimento. Quando a tua mão se move para tocar as tuas costelas, a cópia eferente diz ao teu córtex sensorial: em exatamente 50 milissegundos, vais sentir um toque nas costelas. Ignora, somos nós. Então, quando o toque chega, o cérebro compara-o à previsão. Correspondência perfeita, sinal cancelado. Não sentes nada. Porque o teu cérebro já sabia que vinha. Mas quando o atraso aumenta, algo mudava. Com 100 milissegundos, as pessoas começavam a notar mais o toque. Com 200 milissegundos, começavam a rir. Com 300 milissegundos, estavam a contorcer-se, a tentar afastar-se, experienciando sensações completas de cócegas. Da sua própria mão. O que aconteceu? O cérebro envia uma cópia de cada comando motor para o córtex sensorial. Esta cópia, chamada cópia eferente, prevê que sensações devem chegar com base no movimento.
Se vais tocar as tuas costelas, a cópia eferente calcula o timing exato, pressão e localização desse toque. Cria uma simulação do que deves sentir. E depois, quando o sinal sensorial real chega da tua pele, o teu cérebro compara os dois. Se correspondem, o sinal é cancelado, apagado. Não sentes nada, porque o teu cérebro já sabia que vinha. É por isso que não consegues fazer cócegas a ti próprio. A cópia eferente prevê o toque com perfeita precisão. A previsão corresponde à realidade. A sensação é apagada antes de chegar à tua consciência. Mas quando outra pessoa te faz cócegas, não há cópia eferente. O teu cérebro não tem previsão. O toque chega inesperado, não anunciado, e o teu córtex sensorial ilumina-se com intensidade total. A resposta de cócegas ativa-se, ris, contorce-te, não porque o toque seja diferente, porque o teu cérebro não o viu chegar. Mas aqui é onde fica perturbador. Este sistema não apenas suprime cócegas, suprime tudo. Cada vez que caminhas, o teu cérebro prevê a sensação dos teus pés a bater no chão e cancela a maior parte. Cada vez que mastigas comida, o teu cérebro prevê a pressão nos teus dentes e silencia a sensação. Cada vez que falas, o teu cérebro prevê o som da tua própria voz e reduz o seu volume no teu córtex auditivo. É por isso que a tua voz soa estranha em gravações. Nunca ouviste verdadeiramente a tua voz real. Apenas ouviste a versão prevista, mais silenciosa que o teu cérebro te permite perceber. Não estás a experienciar a realidade. Estás a experienciar os erros nas previsões do teu cérebro. Tudo o que o teu cérebro prevê com sucesso é invisível para ti. Apenas notas o que o teu cérebro errou. Estás a viver dentro de uma simulação, e a única vez que vês através dela é quando a simulação se quebra. Este sistema de previsão é controlado em grande parte pelo cerebelo, uma estrutura na parte de trás do teu cérebro aproximadamente do tamanho do teu punho. O cerebelo não gera pensamentos conscientes, não cria intenções ou desejos, apenas executa simulações, constantemente, obsessivamente. Pega em cada comando motor que o teu cérebro envia e calcula o que deve acontecer a seguir. Onde a tua mão estará em 100 milissegundos, que pressão sentirás quando o teu pé pousar, que som emergirá quando falares. Constrói um modelo interno prospectivo do teu corpo e do mundo, uma simulação em tempo real que corre ligeiramente à frente da realidade. E depois a realidade chega. Os sinais sensoriais reais entram da tua pele, dos teus músculos, dos teus ouvidos. O cerebelo compara-os à previsão. Se correspondem, envia um sinal para suprimir a sensação. Se não correspondem, envia um alarme. Algo inesperado aconteceu. Presta atenção. É assim que te apanhas quando tropeças. É assim que sabes quando alguém te toca por trás. É assim que distingues o selfie do outro. O cerebelo prevê o que vais causar. Todo o resto deve ser causado pelo mundo exterior. Mas o que acontece quando este sistema é danificado? O que acontece quando a cópia eferente nunca chega, quando a previsão nunca é feita, quando o teu cérebro perde a capacidade de distinguir as tuas próprias ações de eventos externos? Obtens síndrome da mão alienígena. Obtens uma mão que se move, que age, que agarra e alcança e toca, mas parece pertencer a outra pessoa. Por que pertence a outra pessoa? Não literalmente, mas perceptualmente. O teu cérebro não tem previsão para os seus movimentos, então classifica a mão como externa, como estrangeira, como alienígena. A mulher cuja mão agarrou o seu corpo na cama não perdeu o controle motor. A sua mão ainda estava executando movimentos complexos e coordenados. Não perdeu a mão. Perdeu o sentimento de que a mão era dela. O sistema de previsão quebrou. A cópia eferente deixou de chegar. E sem essa cópia, sem o sinal que diz, este movimento é meu, a mão tornou-se uma estranha, uma ameaça, algo agindo dentro do seu corpo sem a sua permissão. O caso de Karen Byrne é ainda mais revelador. O seu cérebro foi cirurgicamente dividido. O seu hemisfério direito podia enviar comandos motores à sua mão esquerda, mas o seu hemisfério esquerdo, aquele que fala, que narra a sua experiência, que diz, eu sou Karen, não tinha acesso a esses comandos. Então, quando a mão esquerda desapertava a camisa, não havia cópia eferente na parte verbal, consciente do seu cérebro. O movimento aconteceu, mas a cara inconsciente não tinha previsão para ele. Então pareceu alienígena. Pareceu que outra pessoa estava a controlar a sua mão. Mas não era outra pessoa, era ela. Apenas uma parte dela que a parte consciente não conseguia ver.
E isto levanta uma questão aterrorizante. Se o hemisfério direito de Karen podia tomar decisões e executar movimentos sem o seu conhecimento consciente, quanto do teu comportamento também está acontecendo sem o teu conhecimento? Quantas decisões são tomadas por partes do teu cérebro de que nunca ouves falar? O neurocientista Benjamin Libet mostrou famosamente que a atividade cerebral associada a uma decisão começa até meio segundo antes de as pessoas relatarem conscientemente decidir agir. A decisão é tomada antes de saberes que a tomas. A tua consciência chega tarde à festa, observa a decisão que já foi tomada e depois reclama crédito por ela. Sentes que decidiste, mas a decisão aconteceu sem ti. Então o que eis? Se o teu cérebro está a tomar decisões antes de estares consciente delas, se está a cancelar sensações antes de as sentires, se está a simular a realidade e apenas te mostra os erros, então o que é o tu que se sente no controle? Não és o autor das tuas ações, és o narrador. Chegas depois do fato, observas o que teu cérebro já fez e constrói uma história na qual estavas no comando. Mas não estavas, o teu cérebro estava. E o teu cérebro não te consulta antes de agir, apenas te faz sentir que consultou. O sistema de cópia eferente existe para criar um sentido de agência, um sentimento de que és tu que causa os teus movimentos. Mas é apenas um sentimento, uma previsão, uma história que o teu cérebro te conta para dar sentido a ações que já estavam em curso antes da tua mente consciente sequer as registrar. E quando essa história se quebra, quando a previsão falha, perdes o sentido de self. A tua mão torna-se alienígena, a tua voz torna-se estrangeira, o teu corpo torna-se uma marioneta operada por cordas invisíveis. Aqui está a verdade final e inquietante. Não consegues fazer cócegas a ti próprio porque o teu cérebro prevê o teu próprio toque e apaga-o. Mas também não consegues surpreender-te, não consegues assustar-te, não consegues verdadeiramente experienciar as tuas próprias ações, porque o teu cérebro sempre as vê chegar. Tudo o que fazes é previsto, simulado e depois apagado da tua experiência consciente. És invisível para ti próprio. A única vez que sentes algo é quando outra pessoa age, quando o mundo exterior quebra as tuas previsões e te força a prestar atenção. Não estás vivendo no presente, estás vivendo numa simulação que corre ligeiramente à frente do presente. E os únicos momentos que realmente experiencias são aqueles em que a simulação estava errada. Então, quando estendes a mão para fazer cócegas a ti próprio e não sentes nada, não estás a falhar em fazer-te cócegas, estás a ter sucesso em ser previsto. O teu cérebro viu-te chegar, sabia o que ias fazer antes de o fazer, calculou a sensação exata que criarias e a apagou antes de a poderes sentir. Desapareceste na tua própria previsão, e é isso que fazes a cada segundo de cada dia. Preveste até a inexistência. És um fantasma na tua própria máquina, observando um corpo que se move antes de lhe dizeres, sentindo sensações que já foram filtradas antes de te chegarem, vivendo uma vida que o teu cérebro narra depois do fato e te convence de que estavas no controle o tempo todo. Mas não estás no controle, nunca estiveste. És apenas a história que o teu cérebro conta a si próprio para explicar o que já decidiu fazer. E no momento em que essa história se quebra, no momento em que a previsão falha, acordas para descobrir a tua mão a mover-se sozinha, o teu corpo a agir sem permissão, e percebes a verdade aterrorizante. A pessoa que pensavas que conduzia este corpo nunca foi real, era apenas uma previsão, e as previsões podem estar erradas.